Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura e uma meditação da Palavra de Deus. Dentro do nosso propósito está escrito. E você já pegou a sua Bíblia? Hoje nós vamos meditar em outro livro. Até ontem nós estávamos meditando o livro de Mateus e hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas. Então, você vai passar um pouquinho mais adiante, Mateus, depois vem o livro de Marcos e depois o livro de Lucas, que é antes do livro de João. Os 4 evangelhos, né, nessa ordem: Mateus, Marcos, Lucas e João. Já pegou sua Bíblia? Abra então em Lucas, capítulo 5, e hoje nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 11. O trecho que nós vamos ler é: Os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estarem 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam realizado. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha, tremenda essa passagem, né? Nos faz pensar. Eu não sei qual o conhecimento da Bíblia que você tem, mas talvez você já tenha ouvido o relato dessa passagem. Talvez você já tenha ouvido falar, né, como pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Veja como é possível. Simão, que era pescador experiente, e seus companheiros de trabalho haviam trabalhado a noite toda e nada apanharam, nada, nada, nada. E a gente sabe que o pescador, o ofício, né, da pesca, geralmente, né, o pescador ele sai para trabalhar à noite. À noite, na escuridão, tá mais tranquilo. Os peixes, né, são mais prováveis de você pescar, né, no período da noite. E pela experiência que eles tinham, eles entenderam que eles pescaram a noite inteira e não apanharam nada. E seria impossível
lançar as redes durante o dia, e provavelmente aqui não fala, mas o horário deveria já ser avançado do dia, porque o Senhor Jesus estava pregando, né? Acredito que há horas ele estava pregando e ensinando aquela multidão, mas você vê que, conforme a gente tem falado, meditado, que é bom a gente imaginar um filme, né? Na nossa mente, imaginar algo na nossa mente, imaginar essa cena. Pensa comigo. Começa dizendo assim, que havia uma multidão para ouvir Jesus. Uma multidão. Lembra alguns dias atrás, quando a gente comentou sobre o Sermão do Monte, que Jesus se preocupou de ficar num lugar mais alto para que a voz dele chegasse até a multidão e também para que a multidão pudesse vê-lo. Então, aqui mais uma vez, eu creio que a preocupação de Jesus foi essa, de ficar num lugar alto, para que a multidão pudesse vê-lo. Muito bem. Estava ali o barco de Simão, que havia trabalhado a noite inteira e não tinha pescado nada. Provavelmente estava ali triste e ficou interessado no que estava acontecendo. Não era algo comum, uma multidão, né, ali na beira do lago, e um pregador, um novo pregador, né? Jesus, a essa altura do acontecimento, você vê que é o chamado dos primeiros discípulos, ele ainda não tinha um renome, não era tão conhecido. Então, eu creio que isso gerou uma curiosidade em Pedro e também nos seus companheiros, de permanecer ali para saber o que estava acontecendo. E quando o Senhor Jesus pede o barco de Simão emprestado, aqui mais à frente diz Simão Pedro, né, que depois o Senhor Jesus passou a chamá-lo, referir-se a ele somente como Pedro, e na palavra de Deus você vai conhecê-lo melhor como Pedro, o apóstolo Pedro. O Senhor Jesus pediu o barco emprestado. E diz a palavra de Deus que, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ou seja, nem Simão podia sair dali, né? Porque o Senhor Jesus estava no barco com ele. E aqui a gente aprende uma grande lição, né? Eu vejo esse barco e muitas vezes a gente faz uma analogia, né, uma comparação desse barco com a nossa vida, né? Você vê que o barco, quando ele sai em alto mar, ele está sujeito a muitas intempéries, né, como a gente fala, né? Muitas intercorrências. Muita coisa pode acontecer, né? E lá no alto mar, quem ajuda aquele barquinho, né? Aquele barquinho lá em alto mar e vem uma tempestade. Balança o barquinho para cá e balança para lá. E a gente ouve relatos, né, de que, às vezes, as pessoas, no desespero para aliviar o peso do barco, começam a jogar tudo que tem no barco fora, né? Porque é melhor perder tudo que está no barco do que perder a vida, do que perder o próprio barco. Então, muitas vezes a gente ouve uma comparação, uma analogia, né, da nossa vida como sendo esse barco. Um barco que está navegando nesse oceano que é a vida. Quantas vezes a tempestade vem e quase afunda o nosso barco, né? Mas olha que bonito. Aí vem o Senhor Jesus e diz assim: olha, eu estou aqui no barco com você. Você não está sozinho.
posso ficar aqui nesse barquinho com você? Olha que bacana. E o Senhor Jesus sentou no barco. Olha que tranquilidade. Começou a ensinar a multidão. E eu creio que ali Pedro, no caso Simão, né, deveria ser um dos mais atentos. Imagina, ele pediu o meu barco para ele entrar. E quando o Senhor Jesus se vira para ele e diz assim: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar, olha a resposta dele. Ele disse: mestre, nós já trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Muito forte. Por quê? Aqui você vê a fé e a obediência alinhadas. Não existe fé sem obediência. E não adianta nada você obedecer sem ter a fé. A fé e a obediência têm que trabalhar juntos, para que Deus possa operar na nossa vida um milagre. E você vê o que aconteceu. Quando ele lançou as redes e foi tentar puxar a rede, ele viu que tinha tanto peixe que ele não conseguiu puxar a rede sozinho. E ele já teve que chamar os companheiros para ajudar. E trouxeram outro barco. E quando puxaram a rede, o conteúdo daquela rede, os peixes que vieram naquela rede, eram tantos que encheu os 2 barcos de uma tal maneira que os barcos quase iam a pique. E aí eu te pergunto, faz ou não faz diferença Jesus estar no seu barco? Nesse barquinho que é a sua vida, nesse barquinho que é a minha vida. Faz toda a diferença você permitir o Senhor Jesus entrar no seu barco. Porque você vê que Jesus entrou no barco e pediu-lhe. Ou seja, o Senhor Jesus foi gentil, ele foi, como é que eu posso dizer, educado. Ele pediu para entrar no barco de Pedro. E depois ele pediu a Pedro que afastasse um pouco o barco. E Pedro obedeceu. Pedro aceitou, recebeu Jesus no seu barco e depois ele obedeceu a palavra de Jesus quando ele disse: olha, vai lá pescar. Ele poderia ter dito: olha, mestre, eu sinto muito, o senhor é um bom pregador, mas eu sou um pescador profissional. E eu sei que essa hora do dia não tem peixe. Se não tinha de noite, piorou essa hora, não tem mais. Nada. Porém, mediante a pregação que ele já havia escutado de Jesus, que Jesus passou, eu creio, ali horas pregando para a multidão, ele creu em Jesus. Dentro do coração dele, eu creio que o coração dele já ardia em saber que o Senhor Jesus era o Salvador, era o Messias, esperado por Israel. E o Senhor Jesus veio pregar ali naquela praia do lago e pediu para entrar no barco de Pedro, porque ele já sabia, ele já conhecia Pedro, ele já conhecia qual era o anseio do coração e da alma de Pedro, que era de encontrar o Salvador, que era de se unir, né? Caso ele fosse convidado. Então é como se dissesse assim: só faltava o convite de Deus, só faltava
a palavra do Senhor Jesus em direção a ele. E quando ele e os seus companheiros retornam com aqueles 2 barcos lotados de peixe, quase indo a pique, algo inédito que eles nunca tinham visto na vida deles, que nunca tinha acontecido. Ele entendeu na hora que o Senhor Jesus era o Messias esperado pelo povo judeu. E ele creu. E o Senhor Jesus responde para ele: não temas, pois de agora em diante serás pescador de homens. Você vê que Pedro prostrou os seus pés de Jesus e falou assim: Senhor, eu sou um homem pecador. Ali ele entregou a vida dele para o Senhor Jesus. E é isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Sabe, o Senhor Jesus, ele não espera muito de nós. A única coisa que ele espera de nós é que nós venhamos reconhecer isto, que nós somos pecadores, que nós necessitamos de Deus, que sozinhos nós não vamos conseguir a salvação da nossa alma. Nós não vamos conseguir ter a paz que a nossa alma tanto almeja, tanto sonha e tanto busca desde o primeiro momento da nossa existência. Você vê uma sociedade perdida, você vê uma sociedade triste, melancólica, depressiva. É o que nós vemos hoje, a sociedade das pessoas afastadas de Deus, das pessoas que não têm a presença de Deus nas suas vidas. Pessoas vazias, buscando em coisas, em pessoas, em lugares, em diversão, em festas, em drogas, em sexo, em novidades na internet, em rede social, em fama, em sucesso, em dinheiro, e a lista é infinita. E as pessoas vão buscando, buscando, buscando preencher esse vazio da alma, aflita, a alma muitas vezes desesperada, porque a alma sabe que ela é eterna. E a alma sabe que ela precisa de salvação. A alma tem saudades de algo que ela nunca viu. Sabe o que é? O reino dos céus, paraíso. O lugar onde nós vamos estar para sempre com Deus. Vamos passar a eternidade com Deus. O único lugar que nós possamos desejar para preencher o vazio da nossa alma, o único lugar que nós possamos nos esforçar. Eu fico até sem palavras para me expressar, porque que nós possamos nos esforçar para estar no centro da vontade de Deus. É o único lugar onde nós vamos estar, aonde quando nós estivermos ali, nós vamos ter o vazio da nossa alma preenchido pela presença de Deus. Nós vamos ter o vazio da nossa alma preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, esse vazio imenso da alma, ele é preenchido. Por quê? Porque esse vazio é infinito. Esse vazio é do tamanho da eternidade. Esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. E por isso, muitas vezes, você se assusta, né, com uma notícia que uma pessoa que era famosa, uma pessoa que era rica, uma pessoa que aparentemente tinha tanto sucesso e essa pessoa tirou a própria vida. Por quê?
porque não tem sucesso, não tem dinheiro, não tem, sabe, fama, nada que preencha o vazio da alma. O vazio da alma, ele só pode ser preenchido pela presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus. E se existe algo na vida pelo qual nós temos que lutar, é pela presença de Deus dentro de nós. Vamos encerrar essa meditação meditando aqui. Olha o convite que o Senhor Jesus fez para Pedro. Ele disse assim: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E olha o que Pedro fez. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Mas, Raquel, como assim? Eles deixaram tudo, aquela pesca maravilhosa, aqueles barcos lotados de peixe, qual eles pela primeira vez na vida poderiam vender e, quem sabe, ficar ricos, se tornarem os maiores empresários de pesca daquele lugar. E eles abriram mão de tudo para seguir o Senhor Jesus. Eu creio que eles entregaram aquele produto daquela pesca nas mãos de alguém da família que administrava, né, também juntamente com eles. Porém, eles largaram tudo para trás e foram seguir Jesus. E esse é o convite que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Lembra quando eu falei da tempestade? Que às vezes o barquinho está lotado demais e no meio da tempestade a técnica para o barco não afundar é jogar tudo fora, é esvaziar o barco, é deixar o barco vazio, porque senão o barco vai afundar com aquele peso. Assim é a nossa vida, assim é a nossa vida, comparando a nossa vida com o barco, como o próprio Senhor Jesus falou, que nós andamos ansiosos e sobrecarregados por muitas coisas, mas só uma é necessária. E o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse chamado que o Senhor Jesus fez para Pedro, esse chamado é para nós. Esse chamado é para você que está aí assistindo essa meditação até agora. Olha, 23 minutos nós estamos aqui meditando. E se você chegou até aqui, é porque a sua alma tem sede de Deus. Tem um salmo que ele diz: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu irei e me apresentarei perante a face do meu Deus? Um dia nós vamos estar diante do nosso Deus. Porém, nesse momento, haverá um julgamento. Nós já meditamos sobre isso, né? Existe um julgamento e existe já um decreto de salvação para todos aqueles que creram e um decreto de condenação para todos aqueles que não creram. E foi o próprio Senhor Jesus que nos falou isso, quando nós lemos lá em João, capítulo 3, versículo 19, e que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não vamos deixar que isso aconteça com cada um de nós. Vamos nos entregar ao Senhor Jesus. Vamos aceitar esse chamado que ele fez a Simão. Vinde após mim, vinde após mim. É muito lindo quando a gente entende isso, que nós só vamos ser felizes, ter alegria, ter paz e a salvação da nossa alma quando nós abrirmos mão de tudo que nos prende a esse mundo, todas as paixões, todo o pecado que nesse mundo é abundante. Como diz a palavra de Deus, o pecado que tão de perto nos rodeia. Quando nós abrirmos mão de
tudo isso entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus. E aí a nossa alma exulta de alegria, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós e a gente vai cumprir o que está escrito. Nós vamos ter o desejo também de nos tornarmos pescadores de homens. Olha, eu desejo muito que essa palavra ela alcance alguém. E nesse momento, se você quiser entregar a sua vida para o Senhor Jesus, basta você fechar os seus olhos e fazer a sua oração individual. Confessar como Pedro confessou: Senhor Jesus, eu reconheço, eu sou pecador. Eu sou uma pessoa pecadora. E o Senhor Jesus vai dizer para você: não temas, vinde após mim. E você entrega a sua vida para Ele. E essa noite mesmo, eu te garanto, você vai dormir em paz. Amém? Estaremos aqui amanhã novamente, hoje, dia 17 de janeiro de 2025. Estamos dando continuidade a esse desafio de meditar a palavra de Deus durante 40 dias. Deus abençoe e até amanhã.